A cabine cheirava a café requentado e diesel velho. Eu dirigia fazia 14 horas, cortando o interior do Tocantins numa tarde que parecia não ter fim. O calor entrava pelas frestas da janela e grudava na pele. O ronco do motor era a única companhia que eu tinha desde que enterrei a Célia. Fazia quase 2 anos. As outras vozes, rádio, outros motoristas nos postos, eu deixava de fora. Preferia o silêncio. Ele pelo menos não mentia. A estrada se esticava igual uma cicatriz no meio do cerrado. Poeira grudava no para-brisa. Cigarras cantavam lá fora. Um som agudo que perfurava o vidro fechado. Eu nem ligava mais o ar-condicionado. Deixava o calor castigar. Era uma forma de sentir que ainda estava vivo. Desde que perdi a Célia, eu tinha aprendido a viver sozinho. Ela morreu dando à luz, morreu trazendo vida. A ironia disso me corroía por dentro até hoje. O bebê não resistiu também. Perdi os 2 numa noite só. 3 horas de trabalho de parto num hospital de cidade pequena, sem estrutura, sem médico suficiente. Quando acabou, eu saí dali sem mulher, sem filho, sem nada. Jurei nunca mais parar tempo demais em lugar nenhum. Estrada não faz perguntas. Estrada não cobra sentimentos. Só aceita quem segue em frente. E era isso que eu fazia. Seguir. Carregar carga de Goiânia para Teresina, de Palmas para Cuiabá. Não importava. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais horas na boleia, menos tempo eu tinha para pensar. A rodovia principal tinha ficado para trás fazia uns 40 minutos. Peguei um desvio por uma estrada de terra que cortava caminho até o povoado de São Sebastião das Grotas. Era um atalho conhecido, mas pouco usado. Preferia assim, menos gente, menos conversa. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. A poeira subia em nuvens atrás do caminhão. Eu diminuí a marcha porque a estrada ficava mais esburacada nesse trecho. Foi quando vi. No começo pensei que fosse um animal. Um vulto no meio da estrada, caído de lado, próximo ao barranco. A forma escura se mexia devagar. Instinto me fez pisar no freio. O caminhão roncou reclamando da freada brusca. Parei a uns 20 metros de distância. Fiquei ali, mãos no volante, só olhando. Não era um animal, era uma pessoa. Fiquei alguns segundos sem me mexer. Parte de mim queria engatar a marcha e seguir. Não era problema meu, nunca era. Mas alguma coisa me segurou ali, imóvel, com o motor ligado e o coração começando a bater mais rápido. Eu abri a porta devagar. O calor me bateu na cara feito um soco. Desci da cabine e caminhei uns passos, levantando a mão para proteger os olhos do sol baixo. Foi quando vi melhor. Era uma mulher. Ela usava um vestido claro, rasgado nas laterais. Estava deitada de lado, encolhida, com uma mão agarrando a própria barriga. A barriga enorme, grávida, muito grávida. O corpo dela tremia. Eu parei no meio da estrada, com as 2 mãos subindo lentamente até a cabeça. Meu peito apertou. A respiração ficou curta. O mundo começou a girar. Não podia ser. A poeira da estrada subia devagar com o vento. O cheiro de terra seca misturado a algo mais, um cheiro metálico de sangue, me atingiu. E naquele segundo, eu não estava mais no Tocantins. Estava naquele corredor do hospital. Estava ouvindo os gritos da Célia. Estava vendo o médico sair da sala com aquela cara. Meu coração gritava para fugir. Mas então eu ouvi. Um gemido baixo, fraco, quase um sussurro. Ajuda, por favor. A voz dela mal saía, rouca, desesperada. Eu pisquei, tentando voltar, tentando sair daquele corredor, daquela noite. A mulher levantou um braço, estendendo a mão na minha direção. Os dedos tremiam, e foi quando eu vi os urubus. 3 deles, grandes, pretos, empoleirados num galho seco do outro lado da estrada. Outros 2 no chão, a uns 10 metros dela, andando devagar, com aquele jeito torto que eles têm. Cabeças vermelhas e peladas balançando, olhos atentos, esperando, não pela mulher, pelo fim dela,
Meu estômago revirou. Raiva subiu pela garganta feito fogo. Eu dei um passo, depois outro. As pernas tremiam, mas eu continuei. Peguei uma pedra do chão e joguei com força num dos urubus. Ele pulou para o lado, abrindo as asas, mas não voou. Só se afastou uns metros. Sai daqui! Eu gritei, a voz saindo rouca e rasgada. Sai, desgraça! Joguei outra pedra. Xinguei. Gritei até a garganta doer. Os urubus se afastaram, mas não sumiram. Ficaram ali, nas sombras, esperando. Eu me ajoelhei na poeira ao lado da mulher. Ela tinha o rosto coberto de suor e terra. Os olhos abertos, vidrados, cheios de medo e dor. Não devia ter mais que 25 anos. O vestido estava encharcado de sangue entre as pernas. Moça... Minha voz saiu trêmula. O que aconteceu? Como você está aqui? Ela tentou falar, mas só saiu um gemido. O corpo dela se contraiu. As mãos agarraram a barriga com força. Ela gritou, um grito abafado de dor profunda. Meu Deus, ela estava em trabalho de parto. Ali, no meio do nada, sozinha. Meu corpo inteiro congelou. Eu olhei em volta. Nada. Só cerrado. Só poeira. Só aquele silêncio pesado quebrado pelas cigarras e pelo vento. Eu não sabia o que fazer. Não tinha como voltar atrás. A cidade mais próxima ficava a quase 1 hora dali. O celular não pegava sinal. Tava só eu, ela e aquele bebê querendo nascer. As mãos tremiam quando eu pousei uma delas no ombro dela. Fica comigo, eu disse, sem saber se falava com ela ou comigo mesmo. Eu vou te ajudar, fica comigo. Ela apertou minha mão com uma força que eu não esperava. Os olhos dela encontraram os meus, e naquele olhar tinha tudo. Desespero, súplica, medo de morrer. Eu respirei fundo. O passado tentou me arrastar de novo. A imagem da Célia, o chorro de sangue, o silêncio depois que tudo acabou. Mas eu não podia fugir. Se eu fosse embora, ela morreria. O bebê morreria. E eu morreria um pouco mais por dentro. Dessa vez seria definitivo. Eu tirei a camisa e estendi no chão ao lado dela. Vamos tirar você desse sol, falei, pegando ela pelos ombros com cuidado. Ela era leve, leve demais. Ajudei ela a deitar sobre a camisa. As contrações vinham mais rápidas agora. Ela gritava, mordia o lábio inferior até sangrar. Eu não era médico, não sabia de nada, mas sabia que não podia deixar ela ali. Respira, eu disse, segurando a mão dela. Respira fundo. Ela obedeceu, ou tentou. O corpo tremia violento. Minutos se arrastaram feito horas. Eu ficava olhando em volta, esperando alguém aparecer. Ninguém veio. Só os urubus, que voltaram a se aproximar. Então ela segurou meu pulso com força. Tá vindo? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Tá vindo. O coração disparou no meu peito. Eu me posicionei, sem saber direito como. Só sabia que precisava estar ali. Força! Eu falei, a voz saindo embargada. Faz força! Ela gritou. Um grito que rasgou o silêncio daquela estrada e ecoou no vazio do cerrado. E então eu vi a cabeça do bebê. Meu Deus, minha visão embaçou. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-las firmes. Mas eu segurei. Segurei o bebê que vinha, sujo de sangue e vida, escorregando para esse mundo num chão de poeira e pedra. Quando ele saiu completamente, eu segurei o corpinho pequeno e quente. Não chorava, estava quieto, quieto demais. Não, eu sussurrei. Não, não, não. Eu limpei a boca dele com a ponta dos dedos. Virei ele de lado. Bati nas costas com cuidado. Nada. Bati de novo. E então veio um choro. Fraco no começo, depois mais forte, mais alto. Um berro pequeno e agudo que perfurou o mundo. Eu desabei. Sentei na poeira com aquele bebê nos braços e chorei. Chorei tudo o que tinha guardado por 2 anos. Chorei pela Célia, pelo filho que não conheci, por todas as noites sozinho naquela cabine, por todo o peso que carreguei em silêncio. A mulher ria e chorava ao mesmo tempo, estendendo os braços.
Eu coloquei o bebê no peito dela. Ela o abraçou, apertou contra o corpo, beijou a testa dele. Eu fiquei ali, ajoelhado naquele chão quente, entre sangue, poeira e céu aberto. E entendi uma coisa. Eu não tinha perdido a Célia em vão. Salvar aquela criança não apagou meu passado, mas me devolveu o direito de continuar vivo. Os urubus sumiram. O sol continuou descendo. E naquele silêncio, pela primeira vez em 2 anos, eu senti algo diferente no peito. Não era felicidade, mas também não era só dor, era um começo. Continue e alongue o próximo capítulo, 22:32. Capítulo 2. Sangue e poeira. O bebê chorava nos braços dela. Eu ainda estava ajoelhado ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. As mãos tremiam, sujas de sangue e terra. O coração batia tão forte que doía. Eu olhei para o céu, para o sol que descia devagar, tingindo tudo de vermelho. A mulher segurava o filho contra o peito, sussurrando coisas que eu não entendia. Palavras baixas, emboladas, misturadas com choro e riso. O bebê se mexia, pequenininho, a pele toda enrugada e manchada, mas vivo, respirando. Eu me levantei devagar, as pernas bambas. Precisava pensar, precisava agir. Mas a cabeça girava e o corpo não obedecia direito. Moça, consegui falar, a voz rouca. A gente precisa sair daqui. Você precisa de hospital. Ela levantou os olhos para mim. Eram olhos castanhos, fundos, com um cansaço antigo grudado neles. Não era só o parto, era outra coisa. Algo que vinha de longe. Não! Ela sussurrou, apertando o bebê. Não pode me levar para a cidade. Eu franzi a testa. Como assim não pode? Você acabou de ter um filho no meio da estrada. Tá sangrando. Precisa de ajuda. Não pode. A voz dela ficou mais firme, mas ainda tremia. Ele vai me achar. Se eu for para a cidade, ele me acha. Um frio subiu pela minha espinha. Quem vai te achar? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. O bebê choramingava baixinho. Ela balançava o corpo, tentando acalmá-lo, mas as lágrimas escorriam sem parar. O pai dele, ela disse quase num sussurro. Ele não pode saber desse bebê. Não pode. Eu fiquei ali, de pé, processando aquilo. O vento soprou, levantando poeira. Lá longe, um dos urubus ainda observava, empoleirado numa cerca velha. Moça, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, falei, tentando manter a voz calma. Mas você precisa de cuidado médico. Isso aqui não está certo. Você pode ter complicação, infecção, qualquer coisa. Eu sei. Ela fechou os olhos. Eu sei disso tudo. Mas se ele me achar... A voz quebrou. Ele mata. Ele mata a gente. O silêncio caiu pesado entre nós. Eu passei a mão pelo rosto, sentindo a sujeira grudada na pele. Não era meu problema. Eu podia colocar ela no caminhão, levar para o hospital mais próximo, deixar lá e seguir viagem. Era o certo a fazer, o sensato, mas alguma coisa me prendia ali. Talvez fosse o jeito que ela segurava aquele bebê, talvez fosse o medo nos olhos dela, ou talvez fosse porque, pela primeira vez em 2 anos, eu tinha feito algo que importava, algo que não fosse só dirigir, carregar carga e esperar o tempo passar. Como você veio parar aqui? Perguntei, me abaixando de novo ao lado dela. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu fugi, disse a voz fraca. Peguei um ônibus de Araguaína até Guaraí. Desci antes da rodoviária. Tinha medo que ele tivesse gente vigiando. Comecei a andar. Andei muito. Depois as dores começaram. Eu tentei continuar, mas não consegui. Você andou quantos quilômetros grávida desse jeito? Não sei. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Uns 10, talvez. Perdi a conta. Só queria chegar em algum lugar. Qualquer lugar longe dele. 10 quilômetros. Grávida de 9 meses. Sozinha. Fugindo. Eu senti raiva. Raiva de quem era esse homem. Raiva do mundo que colocava uma mulher numa situação dessas.
E cadê sua família? Seus pais? Algum amigo? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai bebe. Ele nem sabe que eu estava grávida. E amigo? Ela deu um riso amargo. Quando você vive com um homem que te vigia o tempo todo, você não tem amigo. O bebê começou a chorar mais alto. Ela tentou acalmá-lo, embalando, mas o choro só aumentava. Ela olhou para mim desesperada. Ele está com fome. Eu não sei o que fazer. Tenta dar de mamar, eu disse, sem jeito. Não entendia nada daquilo, mas era o que tinha visto a Célia tentar fazer antes de tudo. Ela tentou. Abriu o vestido rasgado, colocou o bebê no peito. Ele procurou, a boquinha se mexendo, mas parecia confuso, perdido. Depois de alguns segundos, pegou. O choro diminuiu. Virou só um chorinho baixo, depois silêncio. Ela suspirou, aliviada. Fechou os olhos por um momento, deixando o cansaço tomar conta. Eu me levantei e olhei em volta. O sol já estava quase sumindo. Dentro de meia hora ia estar tudo escuro. E nós ainda estava ali, no meio do nada, com uma mulher que acabou de dar à luz e um bebê recém-nascido. Qual seu nome? Perguntei, voltando a me abaixar. Joana, ela disse baixinho. Joana Maria. Joana, eu sou o Valdir. E olha, respirei fundo. Eu não sei o que você passou. Não sei quem é esse homem. Mas você não pode ficar aqui. O bebê também não. Tá escurecendo, vai esfriar e vocês precisam de um lugar seguro. Eu não tenho lugar nenhum. Então a gente vai achar um. Ela me olhou, os olhos arregalados. Por quê? Por que você está fazendo isso? Eu fiquei sem resposta por uns segundos. Não sabia explicar direito. Nem para ela, nem para mim. Por quê? Comecei, mas a voz falhou. Limpei a garganta. Porque eu sei o que é perder alguém que você ama. E eu não vou deixar você e esse bebê morrerem aqui. Ela abaixou a cabeça, chorando de novo. Mas dessa vez parecia um choro diferente. Menos desespero, mais alívio. Eu me levantei e caminhei até o caminhão. Abri a porta da cabine e peguei uma manta velha que tinha no banco de trás. Voltei até ela e estendi a manta no chão. Vou te levar até a cabine, falei. Devagar. Você consegue andar? Acho que sim. Ajudei ela a se levantar. Ela gemeu de dor, o corpo todo dolorido, mas aguentou firme. O bebê continuava mamando, quietinho. Dei o braço para ela se apoiar e fomos devagar, passo por passo, até o caminhão. Quando chegamos, ajudei ela a subir. Foi difícil. Ela estava fraca, trêmula, e cada movimento arrancava uma careta de dor, mas conseguimos. Ela se sentou no banco do passageiro, recostando a cabeça, segurando o bebê com cuidado. Eu subi também, fechei a porta e fiquei ali, parado, com as mãos no volante. Para onde eu vou? Perguntei, mais para mim do que para ela. Não sei, Joana respondeu, a voz cansada. Só longe, qualquer lugar longe de Araguaína. Araguaína, norte do Tocantins. Eu conhecia. Cidade grande, movimentada. Se o homem que ela estava fugindo morava lá, realmente não era bom voltar. Eu liguei o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Engrenei a marcha e comecei a andar devagar pela estrada de terra. A poeira subia atrás de nós, cobrindo o lugar onde o bebê tinha nascido. Joana olhava pela janela em silêncio. O bebê tinha parado de mamar e dormia no colo dela. A respiração suave, o rostinho tranquilo. Rodamos uns 20 minutos em silêncio. O céu escureceu de vez. Acendi os faróis. A estrada de terra parecia infinita, cheia de buracos e pedras. Eu dirigia devagar, tentando não chacoalhar muito. Valdir, Joana falou de repente, quebrando o silêncio. Oi? Obrigada. A voz dela saiu baixa, embargada. Obrigada por não ter ido embora. Eu não respondi na hora. Fiquei só olhando para a estrada, a luz dos faróis cortando a escuridão. Eu quase fui, admiti a voz rouca. Quase engrenei a marcha e saí. Mas não consegui. Por que não? Pensei na Célia. No corredor do hospital.
na sensação de impotência, de não poder fazer nada enquanto ela morria. Pensei no filho que eu nunca segurei, no vazio que ficou. Porque eu já perdi gente demais, disse finalmente, e não ia conseguir viver comigo mesmo se eu deixasse você morrer ali. Joana ficou quieta. Depois, num fio de voz, disse: você salvou meu filho. Salvou nós dois. Eu apertei o volante com força, sentindo o nó subir na garganta. Só fiz o que dava para fazer. Ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para a estrada, embalando o bebê. Uns minutos depois, chegamos de volta à rodovia asfaltada. Parei no acostamento pensando. Para a esquerda, ia para Araguaína. Para a direita, seguia sul, em direção a Palmas. Virei para a direita. A noite engoliu a estrada. Passamos por vilarejos pequenos com poucas luzes acesas. Joana adormeceu encostada na porta, o bebê ainda no colo. Eu mantinha a velocidade baixa, tentando não fazer muito barulho. Lá pela meia-noite, vi uma placa indicando um posto de gasolina dali a 5 quilômetros. Decidi parar. Precisava abastecer. Precisava pensar no próximo passo. O posto era pequeno, quase vazio. Só tinha um carro parado e um caminhoneiro dormindo na boleia. Encostei longe das bombas, num canto mais escuro. Joana acordou com o movimento. Onde a gente tá? Num posto. Vou abastecer. Você fica aqui, quieta. Não desce. Ela assentiu, ainda sonolenta. Desci e fui até a loja de conveniência. Comprei água, biscoito, algumas frutas. Peguei também um pacote de fraldas descartáveis. Infantil, o menor que tinha, e um pano limpo. Quando voltei, Joana estava acordada, olhando pela janela com uma expressão tensa. O que foi? Perguntei, subindo na cabine. Nada. Só... tô com medo. Medo de quê? De ele aparecer. De alguém me reconhecer. De... tudo. Eu entreguei a garrafa de água para ela. Bebe. Você precisa. Ela bebeu em goles longos, como se tivesse passado dias no deserto. Depois comeu 2 biscoitos. O bebê se mexeu, começando a choramingar de novo. Ele deve estar sujo, Joana disse, abrindo a manta onde tinha enrolado ele. E eu não tenho nada para limpar. Tenho aqui. Mostrei as fraldas e o pano. Ela me olhou, surpresa. Você pensou em tudo. Só no básico. Ela limpou o bebê como pôde, usando o pano molhado na água. Depois, colocou a fralda, com jeito, mesmo com as mãos tremendo. Eu ficava ali, meio sem saber o que fazer, só observando. Quando ela terminou, embalou o bebê de novo e olhou para mim. E agora? Agora... Respirei fundo. Agora a gente precisa achar um lugar para você descansar direito. E um jeito de te manter segura. Você não precisa fazer isso. Ela disse, a voz baixa. Você já fez muito. Pode me deixar aqui. Eu dou um jeito. Dar um jeito como? Você mal consegue andar. Tem um bebê recém-nascido. Sem dinheiro, sem documento, sem nada. Ela abaixou a cabeça. Eu não quero ser um peso. Você não é. Eu esperei ela me olhar. Mas eu preciso entender uma coisa. Esse homem que você fugiu... ele é perigoso mesmo? Tipo, ele procura você? Joana fechou os olhos, como se a pergunta doesse. Ele é dono de uma transportadora. Tem dinheiro, tem gente. Ele não aceita perder. Quando eu disse que ia embora, ele trancou eu em casa por 3 dias. Eu só consegui fugir porque a irmã dele teve pena e deixou a porta aberta. E ele sabe que você estava grávida? Sabe. Mas ele não queria o bebê. Disse que se fosse menina, ia dar para adoção. Se fosse menino... Ela parou, engolindo seco. Disse que ia criar do jeito dele, longe de mim. A raiva voltou, fervendo no peito. Que tipo de desgraçado. O pior tipo. Joana abraçou o bebê com força. Por isso eu fugi. Prefiro morrer na estrada do que ver meu filho nas mãos dele. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Então ela perguntou, é menino ou menina? Eu pisquei. O quê? O bebê. Você viu quando ele nasceu?
Eu não tive coragem de olhar ainda. Lembrei do momento, do corpinho pequeno nas minhas mãos. Tinha visto, mas nem registrei. É menino, disse. Joana soltou um suspiro longo, entre alívio e tristeza. Menino. Ela beijou a testa dele. Então ele ia tomar ele de mim de qualquer jeito. Eu apertei o volante de novo, sentindo o peso daquilo tudo. Joana, escuta, eu não sei direito o que eu tô fazendo aqui. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu te dou minha palavra. Enquanto você e esse menino estiverem comigo, ninguém encosta a mão em vocês. Entendeu? Ela me olhou, os olhos marejados. Por quê? Por que você tá fazendo isso? Pensei de novo na Célia, no hospital, no vazio. Porque alguém tem que fazer. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado, era quase reconfortante. Dei a partida de novo. Saí do posto devagar e voltei para a rodovia. Para onde a gente vai? Joana perguntou. Não sei ainda. Mas longe, bem longe. Ela encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Eu dirigi pela madrugada, cortando o Tocantins em direção ao sul. O bebê dormia. Joana dormia, e eu, pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava fazendo alguma coisa que valia a pena. Mesmo sem saber o que viria depois, mesmo com medo do que podia acontecer, eu não estava mais sozinho. E aquilo, de algum jeito torto e inesperado, fazia diferença. Continue e alongue o próximo capítulo 2236. Capítulo 3. Fantasmas e estradas. A madrugada caiu pesada sobre a cabine. Eu dirigia fazia quase 3 horas desde que saímos do posto. A rodovia cortava o cerrado em linha reta, monótona, hipnótica. As faixas brancas desfilavam sob os faróis num ritmo constante. O motor roncava baixo. Joana dormia encostada na porta, a cabeça balançando de leve a cada buraco. O bebê estava quieto no colo dela, enrolado na manta. Mas eu não conseguia relaxar. Cada farol que aparecia no retrovisor me deixava tenso. Cada carro que passava no sentido contrário me fazia apertar o volante. Eu ficava imaginando o homem que ela tinha fugido. Imaginava ele com raiva, procurando, fazendo ligações, botando gente na rua. Será que ele já sabia que ela tinha sumido? Será que já estava atrás dela? Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não adiantava criar fantasma. Eu só precisava seguir. Levar ela para longe. Achar um lugar seguro. Mas qual lugar era seguro para uma mulher fugindo de um homem com dinheiro e raiva? Passei a mão no rosto, sentindo o cansaço pesar. Fazia mais de 20 horas que eu estava acordado. Os olhos ardiam, a coluna doía. Mas eu não podia parar. Não ainda. Lá pelas 4 da manhã vi uma placa indicando a cidade de Paraíso do Tocantins. 30 quilômetros à frente. Cidade pequena, mas tinha estrutura. Hotel, posto de saúde. Talvez fosse bom parar ali. Deixar Joana descansar direito. Ver se o bebê estava bem. Diminuí a velocidade quando comecei a ver as primeiras casas. A cidade dormia. Ruas vazias. Poucos postes acesos. Rodei devagar até achar um hotel simples na avenida principal. Era daqueles hotéis de beira de estrada, com letreiro apagado e pintura descascada, mas parecia limpo. Encostei o caminhão num canto do estacionamento, longe da recepção. Joana acordou com o barulho do freio de mão. A gente parou? Paraíso do Tocantins, respondi. Você precisa descansar num lugar decente. Ela olhou pela janela, franzindo a testa. Tem certeza que é seguro? Nenhum lugar é 100% seguro. Mas aqui é melhor que a estrada. Desci da cabine e fui até a recepção. O lugar cheirava a mofo e café velho. Tinha um homem dormindo sentado atrás do balcão, a cabeça jogada para trás, roncando baixo. Toquei a campainha. Ele acordou num susto, piscando várias vezes. Oi, boa noite. Quer dizer, bom dia. O homem olhou para o relógio na parede. Que horas são? 4:30. Preciso de um quarto. Ah, sim. Ele pegou uma fichinha amarelada. Quanto tempo vai ficar? 1 dia. Talvez 2.
Ele anotou alguma coisa, pegou uma chave velha e empurrou na minha direção. Quarto 6, nos fundos, R$ 80 a diária. Paguei em dinheiro. Ele nem pediu documento, melhor assim. Voltei para o caminhão. Joana me esperava, acordada, com o bebê no colo. Ele tinha acordado também e olhava para tudo com aqueles olhinhos pequenos e confusos. Conseguiu? Ela perguntou. Quarto 6, vamos. Ajudei ela a descer. Ela ainda estava fraca, mancando, segurando a barriga com uma mão. Levei ela devagar até o quarto. Era simples, uma cama de casal, um ventilador no teto, um banheiro minúsculo, mas tinha lençol limpo e cheiro de desinfetante. Joana sentou na beira da cama, soltando um suspiro longo. Não lembro a última vez que eu dormi numa cama, disse a voz cansada. Então aproveita, descansa. Eu vou buscar umas coisas. Que coisas? Roupa para você, fralda para o bebê, comida, o que vocês precisarem. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube decifrar. Gratidão misturada com culpa, talvez. Valdir, eu não tenho como te pagar. Não estou pedindo pagamento. Mas por quê? A voz dela falhou. Por que você está fazendo tudo isso? Fiquei ali, de pé, com a mão na maçaneta. A pergunta dela ecoava na minha cabeça. Eu mesmo não sabia responder direito. Porque comecei, mas parei. Respirei fundo. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Ela abaixou a cabeça, chorando baixinho. Descansa, repeti mais suave. Eu volto logo. Saí do quarto antes que ela visse o nó na minha garganta. A cidade começava a acordar quando eu saí do estacionamento do hotel. O céu clareava devagar, ganhando tons de azul e rosa. Passei por uma padaria que já estava aberta e comprei pão, leite, café. Depois achei uma loja de roupas que abria cedo, daquelas que vendem de tudo, de roupa à panela. E comprei 2 mudas de roupa para Joana, um macacão simples para o bebê, mais fraldas, pomada, lenço umedecido. A moça do caixa me olhou com curiosidade. É para o seu neto? Algo assim. Menti sem querer explicar. Quando voltei para o hotel, o sol já estava acima do horizonte. O calor começava a subir. Bati na porta do quarto 6. Joana abriu, ainda com a mesma roupa suja de sangue e terra. O bebê chorava no fundo. Ele não para de chorar, disse desesperada. Já dei de mamar, já troquei, mas ele não para. Entrei com as sacolas e coloquei tudo na cama. Às vezes bebê chora porque sim, falei sem muita certeza. Ou pode ser cólica. Cólica. Ela pegou o bebê no colo, balançando. Como eu sei? Não sei. Minha mulher... Parei, a voz travando. Minha mulher ia saber, mas eu não. Joana percebeu a mudança no meu tom. Você era casado? Era. E ela morreu. A palavra saiu seca. Faz 2 anos. Silêncio. Sinto muito, Joana disse baixinho. Eu dei de ombros, fingindo que não doía. Vida que segue. Apontei para as sacolas. Comprei roupa para você e umas coisas para o menino. Vai tomar um banho, trocar de roupa. Vai te fazer bem. Ela olhou para as sacolas, depois para mim. Você comprou tudo isso? Não era caro. Não é isso. É que... Ela piscou rápido, segurando as lágrimas. Faz tanto tempo que ninguém cuida de mim assim. Eu não soube o que dizer. Fiquei ali, desajeitado, com as mãos nos bolsos. Só... Vai tomar um banho, repeti, saindo do quarto. Sentei no meio-fio do estacionamento, fumando um cigarro que eu nem lembrava que tinha no bolso. O sol esquentava a nuca. Caminhões passavam na avenida, buzinando. A vida seguia, como sempre. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia explicar o que era. Só sabia que pela primeira vez em 2 anos, eu não estava apenas fugindo da dor. Eu estava fazendo alguma coisa. Alguma coisa real. Quando voltei para o quarto, Joana estava diferente. Ela tinha tomado banho, vestia uma das roupas que eu comprei. Uma calça de moletom cinza e uma blusa branca simples. O cabelo estava molhado, penteado para trás. Sem a sujeira e o sangue, dava para ver que ela era bonita, rosto fino, olhos grandes, um jeito frágil, mas determinado.
O bebê estava dormindo na cama, enrolado no macacão novo. Ele parou de chorar. Ela disse com um meio sorriso: "Viu? Era só dar um tempo." Ela sentou na beira da cama, ainda com cuidado, e olhou para mim. "Valdir, a gente precisa conversar." Eu encostei na parede, cruzando os braços. Sobre o que vai acontecer agora." Ela respirou fundo. "Eu não posso ficar aqui para sempre. Não posso ficar te atrapalhando. Você tem sua vida, sua estrada. Minha vida é só estrada, e estrada eu posso fazer de qualquer jeito." "Mas e o seu trabalho, suas entregas?" Eu dei de ombros. "Trabalho autônomo, pego carga quando quero. Largo quando quero." Não era bem verdade. Eu tinha compromissos, prazos, mas naquele momento nada disso importava. Joana baixou a cabeça. "Eu não quero ser um peso." "Você já disse isso." "É porque é verdade. E eu já disse que você não é." Ela ficou quieta, mexendo nas mãos. Depois perguntou: "Você tinha filho?" A pergunta me pegou de jeito. Eu desviei o olhar. Ia ter, mas não deu certo. "Foi quando sua mulher morreu?" Assenti, sem falar. "Ela morreu no parto?" "Sim." A voz saiu rouca. "Complicações." O bebê também não resistiu. "Meu Deus, Valdir." Joana levantou, vindo até mim. "Eu sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabe. Eu não falo disso. E foi por isso que você..." Ela parou, entendendo. "Foi por isso que você parou quando me viu." Eu não respondi. Não precisava. Ela colocou a mão no meu braço. "Obrigada por ter sido mais forte que a dor." Eu olhei para ela, para os olhos castanhos cheios de lágrima, e pela primeira vez senti que alguém entendia. "A gente faz o que pode", disse, a voz sumindo. Ela me abraçou. Foi um abraço desesperado, de alguém que estava se afogando e tinha achado um galho para se segurar. Eu fiquei tenso no começo, sem saber como reagir. Fazia tanto tempo que alguém me abraçava assim, mas depois eu retribuí. Ficamos ali parados no meio daquele quarto vagabundo de hotel de beira de estrada, abraçados, dois estranhos carregando dores que ninguém mais via. Quando ela se afastou, limpou o rosto e tentou sorrir. "Desculpa, eu estou muito emotiva." "É normal. Você acabou de ter um filho." Ela olhou para o bebê dormindo. "Eu ainda não dei nome para ele." "Tem algum nome em mente?" "Tinha pensado em Samuel, mas não sei. Parece que agora nada do que eu tinha planejado faz sentido." "Samuel é bonito. Você acha?" "Acho." Ela sorriu de verdade dessa vez. "Então, vai ser Samuel." O bebê se mexeu, soltando um soninho baixo. Joana voltou para a cama e sentou ao lado dele, passando a mão no rostinho pequeno. "Valdir," ela disse, sem tirar os olhos do filho, "o que a gente vai fazer agora?" Eu sentei na cadeira velha, perto da janela. "Primeiro, você precisa se recuperar. Ficar uns dias descansando. Depois, a gente vê. E se ele me achar?" "Não vai achar." "Como você sabe?" "Porque eu não vou deixar." Ela me olhou, querendo acreditar. "Você não me conhece. Não me deve nada." "Eu sei." "Então por quê?" Pensei na Célia, no filho que eu nunca conheci. Em todos os dias que eu passei sozinho, dirigindo, tentando esquecer, porque talvez, comecei devagar, talvez eu precise disso tanto quanto você. Joana não respondeu. Só continuou olhando para o filho. E eu continuei olhando pela janela, vendo o sol subir, sentindo o peso do passado e a incerteza do futuro se misturarem dentro do peito. Mas pela primeira vez em muito tempo, o peso não me esmagava. Ele só estava lá. E de alguma forma, eu conseguia carregar. Passamos o dia inteiro naquele quarto. Joana dormiu a maior parte do tempo, exausta. Eu ficava ali, sentado, olhando pela janela ou cuidando do Samuel quando ele chorava. Era estranho segurar um bebê de novo. Mexia com coisas dentro de mim que eu achava que tinham morrido junto com a Célia. Mas também era bom, de um jeito dolorido, mas bom. À tarde, Joana acordou e comeu o pão que eu tinha comprado. A gente conversou pouco.
Ela ainda estava com medo. Eu via nos olhos dela, na forma como ela olhava para a porta toda vez que escutava barulho no corredor. Ele não sabe que você está aqui, eu disse, tentando acalmá-la. Ele tem gente em todo lugar, caminhoneiros, donos de posto, polícia. Polícia? Ele paga, para fechar os olhos quando precisa. Eu apertei os punhos. Que tipo de cara é esse? O pior tipo. À noite pedi comida num restaurante perto e levei para o quarto. A gente comeu em silêncio, sentados na cama, com o Samuel dormindo entre nós. Amanhã a gente sai daqui, eu disse. Para onde? Sul, Goiás talvez. Ou Minas, longe do Tocantins. Ela assentiu, mordendo o lábio. E depois? Depois, a gente vê. Não era um plano. Era só um passo de cada vez. Mas era tudo que a gente tinha. E por enquanto, era suficiente. Continue e alongue o próximo capítulo, 22:38. Capítulo 4. Sombras no retrovisor. Saímos de Paraíso do Tocantins antes do sol nascer. Eu acordei Joana às 5 da manhã. Ela tinha dormido pesado a noite toda, o corpo finalmente cedendo ao cansaço. Samuel também tinha dormido bem, só acordando 2 vezes para mamar. Eu fiquei a maior parte da noite acordado, sentado naquela cadeira velha, olhando pela fresta da cortina. Não era paranoia, era precaução. Pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Já vamos? Joana perguntou, a voz ainda rouca de sono. Melhor não ficar muito tempo num lugar só. Ela entendeu sem eu precisar explicar. Levantou devagar, gemendo baixo de dor. O corpo dela ainda estava se recuperando. Ajudei ela a pegar as poucas coisas que tínhamos e saímos do quarto enquanto o hotel ainda dormia. O ar da madrugada estava fresco, quase frio, uma mudança bem-vinda depois do calor sufocante do dia anterior. Joana subiu na cabine com dificuldade, segurando Samuel contra o peito. Eu liguei o motor e saímos devagar do estacionamento, sem fazer barulho. A cidade ainda estava vazia. Algumas luzes começavam a acender nas casas. Um cachorro latiu quando passamos. Voltei para a rodovia e virei para sul, em direção a Gurupi. Joana ficou quieta por um longo tempo, só olhando pela janela. Samuel dormia, embrulhado na manta. O ronco do motor preenchia o silêncio. Valdir, ela disse depois de quase 1 hora. Fala. Ontem você falou da sua esposa, do bebê que vocês perderam. Eu apertei o volante, mas não respondi. Como era o nome dela? Célia. Célia. Joana repetiu baixinho. É bonito. Era tudo para mim. Vocês eram casados há quanto tempo? 7 anos. Namoramos mais 3 antes disso. 10 anos juntos. 10 anos. E bastou 1 noite para acabar com tudo. Joana ficou quieta. Depois perguntou, você quer falar sobre isso? Eu ia dizer que não adiantava mexer no passado, que isso só machucava mais. Mas alguma coisa no tom dela, na forma como perguntou, me fez parar. A gente tinha tentado engravidar por 2 anos, comecei, a voz baixa. Célia queria muito ser mãe. Eu também queria. Quando finalmente aconteceu, a gente ficou... Parei, buscando a palavra. Completo. A gente ficou completo. Joana escutava em silêncio. A gravidez foi tranquila, sem complicação. Célia estava feliz, radiante, fazia planos. Pintou o quartinho de azul quando descobrimos que era menino. Escolheu o nome, Miguel. Miguel Augusto. Pronunciar aquele nome em voz alta doeu mais do que eu esperava. Quando chegou a hora do parto, a gente foi para o hospital de Araguaína. Era o mais próximo de onde a gente morava. Cidade pequena, interior de Goiás, quase divisa com Tocantins. O médico disse que estava tudo bem, trabalho de parto normal. Respirei fundo, mas não estava tudo bem. Célia começou a sangrar, muito. Eles tentaram parar, mas não conseguiram. Fizeram cesariana de emergência. Tiraram o Miguel. Ele estava azul. Não chorou. Minha voz falhou. Tentaram reanimar. Fizeram tudo, mas não deu.
E a Célia perdeu muito sangue. Não tinha transfusão suficiente, não tinha UTI, não tinha nada. Limpei o rosto com as costas da mão. Ela morreu 3 horas depois do Miguel. Eu segurei a mão dela até o fim. Ela pediu desculpa por não conseguir, como se fosse culpa dela. As lágrimas escorriam agora, sem controle. Eu enterrei os dois no mesmo dia, no mesmo caixão, Célia com o Miguel no colo, do jeito que ela sempre quis ficar. Silêncio pesado caiu na cabine. Joana tinha lágrimas nos olhos também. Valdir, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Não tenho o que dizer. Mas você não teve culpa. Eu sei, mas isso não alivia. E você ficou sozinho desde então? Assenti. Vendi a casa, vendi tudo. Comprei esse caminhão e comecei a rodar. Não parava em lugar nenhum. Não falava com ninguém. Só dirigia, dia e noite, fugindo de mim mesmo. E funcionou. Dei um riso amargo. Não, nunca funciona. Joana estendeu a mão e tocou meu braço. Obrigada por me contar. Por quê? Porque agora eu entendo. Entendo por que você parou. Por que você me ajudou. Ela olhou para o Samuel dormindo. Você viu uma chance de salvar quem você não pôde salvar antes. As palavras dela me acertaram como um soco, porque era verdade. Eu tinha visto a Joana deitada naquela estrada e tinha visto a Célia, tinha visto o bebê nascendo e tinha visto o Miguel. E alguma coisa dentro de mim tinha gritado, dessa vez não, dessa vez eu vou conseguir. Talvez, admiti, a voz sumindo. Joana apertou meu braço com carinho. Você salvou a gente, Valdir. Salvou eu e o Samuel. E não tem como eu te agradecer por isso. Eu não respondi, só continuei dirigindo, com as lágrimas secando no rosto e o peso no peito um pouco mais leve. Passamos por Gurupi no meio da manhã. A cidade era maior que Paraíso, mais movimentada. Eu evitei o centro, pegando o contorno e seguindo direto pela BR-153. Quanto menos gente nos visse, melhor. Joana tinha adormecido de novo, a cabeça encostada no vidro. Samuel acordou, choramingando baixinho. Ela acordou no susto, pegando ele no colo. Tá tudo bem, eu disse. Ele só tá com fome. Ela abriu a blusa e colocou o bebê para mamar. Eu mantive os olhos na estrada, dando privacidade. Valdir, ela disse depois de alguns minutos. Oi? Eu preciso te contar sobre o Ronaldo. Eu olhei para ela de relance. O pai do Samuel? É. Você não precisa... Preciso sim. A voz dela ficou firme. Você merece saber com quem a gente está fugindo. Eu não disse nada, só escutei. Conheci ele faz 3 anos. Joana começou. Eu trabalhava num restaurante em Araguaína. Ele apareceu um dia de caminhonete importada, roupa cara, aquele jeito de quem manda. Pediu meu número, insistiu. Eu disse que não. Ele insistiu mais. Ela parou para respirar. Acabei cedendo. A gente começou a sair. No começo era bom, ele era atencioso, comprava presentes, me levava para jantar. Eu achei que tinha dado sorte, mas não tinha. Não. A voz dela ficou baixa. Depois de 3 meses, ele me pediu para morar com ele. Disse que me amava, que queria cuidar de mim. Eu larguei o emprego e fui. Samuel parou de mamar. Joana ajeitou ele no colo. Foi quando tudo mudou. Ele começou a ficar ciumento, controlador. Não podia sair sozinha, não podia falar com ninguém. Ele checava meu celular todo dia. Se eu demorasse no mercado, ele surrava. Minha mão apertou o volante com força. No começo era só empurrão. Depois foi tapa. Depois foi soco. Lágrimas escorriam no rosto dela. Eu tentei ir embora várias vezes, mas ele sempre me achava, sempre me trazia de volta. Dizia que se eu tentasse de novo, ele matava minha família, matava todo mundo que eu amasse. E você ficou grávida? Foi sem querer. Eu tomava pílula escondido.
mas ele descobriu e jogou tudo fora. Disse que queria um filho, um herdeiro. Quando eu fiquei grávida, ele ficou feliz por umas semanas, mas depois ele começou a dizer que se fosse menina, não prestava, que só queria menino. E quando descobriram que era menino, ele disse que ia tirar o bebê de mim assim que nascesse, que eu não prestava para ser mãe, que ia criar o filho longe de mim. A voz dela quebrou. Foi quando eu decidi fugir. Não importava o que acontecesse comigo, mas meu filho não ia crescer com aquele monstro. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva. Ele vai vir atrás de você. Eu sei. E ele tem gente, recursos. Eu sei disso também. Então a gente precisa ser esperto. Joana me olhou. A gente? Você acha que eu vou te abandonar agora? Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça, chorando baixinho. Dirigi em silêncio por mais alguns quilômetros. Minha cabeça trabalhava, tentando montar um plano. Tentando pensar no próximo passo. Foi quando eu vi o carro, um Gol preto, vidros fumês, vindo atrás de nós. Não era incomum. A BR-153 era movimentada. Mas alguma coisa no jeito que o carro estava me seguindo me deixou alerta. Ele mantinha a mesma distância. Não ultrapassava, não diminuía, só seguia. Joana, chamei tentando manter a voz calma. Que foi? Não olha agora, mas tem um carro atrás da gente. Ela congelou. Que tipo de carro? Gol preto, vidro escuro. Meu Deus! A voz dela saiu num fio. Ele tem um Gol preto. Meu coração disparou. Tem certeza? Ele usa para seguir as pessoas, para não chamar atenção. Merda! Eu acelerei um pouco. O carro atrás acelerou também. Diminuí. Ele diminuiu. Ele está nos seguindo, Joana disse desesperada. Valdir, ele está nos seguindo. Calma, eu disse, mas minha própria voz estava tensa. Pode ser coincidência. Não é coincidência. Ele nos achou. Samuel começou a chorar, sentindo o desespero da mãe. Joana apertou ele contra o peito, balançando, tentando acalmá-lo e a si mesma ao mesmo tempo. Eu olhei para o retrovisor. O carro continuava lá, colado. Pensei rápido. A gente estava num trecho reto da rodovia, sem saída, sem cidade próxima. Se eu acelerasse demais, ele aceleraria também, e um Gol era mais rápido que um caminhão carregado. Mas eu conhecia essas estradas, conhecia cada desvio, cada atalho. Segura firme, avisei. O que você vai fazer? Confiar em mim. Uns 5 quilômetros à frente tinha um desvio de terra, uma estrada velha que cortava por dentro de fazendas. Eu tinha passado por ali algumas vezes. Era estreita, cheia de curva, mas conhecia. Quando cheguei perto do desvio, fingi que ia seguir reto. O carro atrás continuou colado. No último segundo, virei o volante com força. O caminhão sacudiu, os pneus cantaram no asfalto. Entrei na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. O carro preto tentou me seguir, mas perdeu o momento. Teve que frear, voltar, procurar a entrada. Ganhei uns segundos, acelerei o máximo que dava. O caminhão pulava nos buracos. Joana segurava Samuel com força, gritando de susto. A poeira subia atrás de nós, grossa, fechando a visão. Olhei no retrovisor. O carro preto tinha entrado na estrada de terra também, e vinha rápido. Ele está vindo! Joana gritou. Eu sei! A estrada fazia uma curva fechada à direita. Eu conhecia. Diminui um pouco, virei o volante. O caminhão derrapou de lado, quase tombando. Joana gritou, mas eu controlei. Atrás de nós, o carro preto não conhecia a curva. Ele entrou rápido demais. Derrapou, saiu da estrada. Através da poeira, eu vi ele bater num barranco do lado esquerdo. Não foi forte, mas foi o suficiente para parar. Não diminuí. Continuei acelerando, coração na boca, mãos suadas no volante. Rodamos mais uns 10 minutos pela estrada de terra até chegarmos numa bifurcação. Virei à esquerda, depois à direita, mudando de direção, confundindo o rastro. Só quando não vi mais nada atrás de nós.
desacelerando. Joana estava branca, tremendo inteira. Samuel chorava desesperado. A gente tá bem? Ela conseguiu perguntar. Tamo, respondi, a voz saindo tensa. Tamo bem. Era ele. Era o Ronaldo. Eu sei que era. Você viu quem estava no carro? Não. Mas eu sei. Eu sinto. Eu não discuti. Continuei dirigindo até achar uma saída para outra rodovia. Uma menor. Menos movimentada. Quando finalmente voltamos para o asfalto, parei no acostamento. Minhas mãos tremiam no volante. Joana chorava baixinho, embalando Samuel. A gente tá vivo, eu disse, mais para mim do que para ela. Por quanto tempo? Joana perguntou, a voz desesperada. Ele vai continuar procurando, ele não vai desistir. Então a gente não para. A gente continua se movendo, até achar um lugar onde ele não consiga chegar. Esse lugar não existe, Valdir. Ele tem contato em todo lugar. Em todas as cidades. Eu olhei para ela, para os olhos cheios de medo, para o bebê chorando no colo dela, e tomei uma decisão. Então a gente some, de verdade, muda de nome, muda de rumo, vira outra pessoa. Como? Eu tenho uns contatos, gente que pode ajudar, documento, abrigo, o que a gente precisar. Era mentira, eu não tinha contato nenhum. Mas ia achar, ia dar um jeito, porque agora não era mais só sobre levar ela para longe. Era sobre mantê-la viva, e ao Samuel também. Dei a partida de novo e voltei para a estrada. Dessa vez, olhando o retrovisor a cada 10 segundos, porque agora eu sabia a verdade. A gente não estava só fugindo, a gente estava sendo caçado. Continue e alongue o próximo capítulo, 22:41. Capítulo 5. Memórias e feridas. Rodamos sem parar por 8 horas. Eu só parava para abastecer, sempre em postos pequenos, longe das rodovias principais. Pagava em dinheiro, evitava conversa. Joana ficava escondida na cabine, abaixada, com Samuel no colo. A cada carro que passava, ela estremecia. A cada buzina se encolhia. O medo tinha virado parte dela. E de mim também, se eu fosse honesto. Atravessamos o sul do Tocantins entrando em Goiás por estradas secundárias. Evitei Porangatu, a cidade maior da região. Contornei por fora pegando uma estrada velha que passava entre fazendas de gado. O asfalto era ruim, cheio de remendo, mas tinha pouco movimento. Era isso que importava agora. Pouco movimento, poucas pessoas. Menos chance de sermos vistos. O sol começou a descer quando chegamos perto de um povoado chamado Trombas. Não era nem cidade. Era um aglomerado de casas ao redor de uma igreja velha e um mercadinho. Talvez 50 pessoas morassem ali. Perfeito para sumir. Parei o caminhão numa estradinha de terra uns 2 quilômetros antes do povoado. Desliguei o motor. O silêncio caiu pesado. Joana ainda estava tensa, agarrada ao Samuel. A gente vai ficar aqui? Perguntou. Por enquanto, só até escurecer. Depois a gente continua. Para onde? Ainda não sei. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando se acalmar. Mas eu via o tremor nas mãos dela. Via o medo grudado na pele. Joana, chamei baixinho. Ela abriu os olhos. Você tem certeza que era ele? No carro? Não vi o rosto, mas ela engoliu seco. Eu sinto, Valdir. Eu sei quando ele está perto. É como se eu sentisse o cheiro dele no ar. Eu não duvidei. Medo faz isso. Aguça os sentidos. Transforma a gente num bicho acuado. A gente precisa ser esperto, falei. Não pode mais usar rodovia grande. Não pode parar em lugar movimentado. E como a gente vai viver assim? Um dia de cada vez. Ela soltou um riso sem graça. Você está arriscando sua vida por mim, por nós, e nem me conhece direito. Eu te conheço o suficiente. Não conhece, não sabe nada sobre mim, sobre quem eu era antes do Ronaldo. Sobre... A voz dela travou. Esperei. Sobre o que eu fiz para merecer isso, completou baixinho. Eu me virei no banco para olhar para ela. Você não fez nada para merecer isso.
Fiz, eu escolhi ficar, mesmo quando ele começou a me bater, mesmo quando ele me trancou. Eu ficava voltando, acreditando que ele ia mudar. Isso não é sua culpa. É sim. Lágrimas escorriam. Eu sabia que ele era perigoso, sabia que ele era doente, mas eu ficava, porque tinha medo, porque não tinha para onde ir, porque... Ela parou soluçando. Eu estendi a mão e segurei a dela. Joana, escuta. Eu não sei tudo o que você passou, mas eu sei uma coisa. Você não merece sofrer e o Samuel não merece crescer com medo. E se a gente não conseguir fugir? E se ele achar a gente de novo? Não vai achar. Como você pode ter certeza? Eu não podia, mas não ia dizer isso, porque eu não vou deixar. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, querendo acreditar. Samuel começou a choramingar. Joana limpou o rosto e colocou ele para mamar. Ficamos ali em silêncio, só com o som do vento balançando o capim seco ao redor do caminhão. Foi quando as memórias voltaram. Não sei o que me fez pensar na Célia naquele momento. Talvez fosse ver Joana com o Samuel. Talvez fosse o peso da responsabilidade que eu tinha carregado nela. Ou talvez fosse só a solidão daquele fim de tarde, no meio do nada, me lembrando de tudo que eu tinha perdido. Célia tinha o cabelo castanho, comprido, que ela prendia num rabo de cavalo quando estava trabalhando. Ela era enfermeira num postinho de saúde perto de casa. Acordava cedo, voltava tarde, mas sempre com um sorriso, sempre com uma história para contar. A gente se conheceu num churrasco de amigos. Ela riu da minha piada ruim sobre caminhão. Eu me apaixonei naquele riso. Levei 3 meses para ter coragem de pedir ela em namoro. Quando pedi, ela disse que já estava esperando fazia tempo. Casamos num sábado de sol, numa igreja pequena, com poucos convidados. Não tínhamos dinheiro para festa grande. Mas não importava. A gente tinha um ao outro. Célia queria 3 filhos. Dizia que filho único era solitário. Eu concordava com tudo que ela dizia. Só queria vê-la feliz. Quando ela engravidou, foi o dia mais feliz da minha vida. E o dia que ela morreu foi o pior. Eu lembrava de cada detalhe, do cheiro do hospital, do barulho das máquinas, dos gritos dela durante o parto, da forma como ela apertou minha mão quando o médico disse que o bebê não estava reagindo. Lembrava do silêncio que veio depois. Um silêncio tão pesado que eu achei que ia me sufocar. Célia olhou para mim, os olhos já vidrados, e sussurrou: "Me desculpa. Eu não consegui. Eu disse que estava tudo bem, que a gente ia ficar bem, mas eu sabia que era mentira." Ela morreu segurando minha mão, e uma parte de mim morreu junto. Depois do enterro, eu não conseguia mais entrar em casa. Não conseguia ver o quartinho azul que ela tinha pintado. Não conseguia dormir na nossa cama. Tudo cheirava a ela. Tudo gritava a ausência dela. Vendi a casa em 2 semanas, vendi os móveis, vendi tudo. Comprei o caminhão e saí. Não disse para ninguém para onde ia, porque nem eu sabia. Só sabia que precisava me mover, porque se eu parasse ia afundar. Durante 2 anos foi isso que eu fiz. Me movi, de cidade em cidade, de estado em estado, carregando carga, carregando dor, até aquele dia na estrada de terra, até ver Joana deitada no chão, prestes a dar à luz. Até segurar o Samuel nos braços e sentir aquele choro pequeno rasgando o silêncio. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim tinha acordado. Não era felicidade, não era cura, era só uma brecha, uma fresta de luz num quarto escuro, e eu tinha me agarrado nela com força. "Valdir!" A voz de Joana me trouxe de volta. Eu pisquei, percebendo que tinha ficado parado, olhando para lugar nenhum. "Desculpa", estava pensando. "Em quê?" "Na Célia." Joana não disse nada por um momento. Depois, baixinho: "Você ainda ama ela?" "Sempre vou amar." "E você acha que vai conseguir seguir em frente algum dia?" Eu olhei para ela, para o Samuel dormindo no colo dela, para a estrada vazia lá fora. "Eu tô tentando", respondi sincero.
É por isso que você está me ajudando? Porque ajudar a gente te ajuda também? Talvez. Respirei fundo. Ou talvez seja só porque é a coisa certa a fazer. Joana sorriu tristemente. Você é um homem bom, Valdir. Não sou não. Só tô fazendo o que posso. É mais do que qualquer outra pessoa faria. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. O céu começou a escurecer. Estrelas apareciam uma por uma. O vento esfriou. A gente precisa comer alguma coisa, eu disse. Vou até o povoado ver se acho comida. Eu vou junto. Não. Você fica aqui, escondida. Se alguém vier, se abaixa. Não faz barulho. Valdir, eu tô com medo. Eu sei, mas você tá segura aqui. Eu volto logo. Peguei uma lanterna velha no porta-luvas e desci do caminhão. Caminhei pela estradinha de terra até o povoado. Levei uns 15 minutos. O lugar era menor do que eu lembrava. Tinha umas 20 casas, a igreja, o mercadinho. Algumas luzes acesas, cachorro latindo, cheiro de lenha queimando. Entrei no mercadinho. Era minúsculo. Prateleiras velhas, chão de cimento. Uma mulher gorda, sentada atrás do balcão, vendo novela num televisor pequeno. Boa noite, cumprimentei. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Boa noite. Peguei pão, leite em pó, bolacha, algumas frutas, coloquei tudo no balcão. Passa só isso? Ela perguntou. É. Ela foi somando devagar, anotando num caderninho. Você não é daqui, disse. Mais afirmação que pergunta. Não, tô só de passagem. Caminhoneiro? Isso. Sozinho? A pergunta me deixou alerta. Por quê? Curiosidade. A gente não vê muita gente por aqui. Tô sozinho. Menti. Ela me olhou mais um segundo, depois voltou a anotar. Deu R$ 23. Paguei e saí rápido. O coração batia mais forte que o normal. Quando voltei para o caminhão, Joana estava acordada, tensa. Demorou, disse. Desculpa, mostrei a sacola. Trouxe comida. A gente comeu dentro da cabine, em silêncio. Pão com mortadela que eu tinha comprado antes. Não era grande coisa, mas matava a fome. Samuel acordou no meio da noite, chorando. Joana deu de mamar, trocou a fralda. Eu ficava olhando pela janela, vigiando a estrada. Valdir, Joana disse depois que o bebê voltou a dormir. Obrigada. Por tudo. Você já disse isso. Eu sei, mas preciso dizer de novo. Ela olhou para mim. Você me salvou. E eu vou passar o resto da vida tentando agradecer. Não precisa agradecer. Só cuida dele. Apontei para o Samuel. Cuida dele direito. Dá para ele a vida que você não teve. Eu vou. Eu juro que vou. Ficamos quietos depois disso. A noite avançou. Joana e Samuel dormiram. Eu fiquei acordado, de olho na estrada, pensando no próximo passo. A gente não podia continuar assim para sempre, fugindo, se escondendo. Uma hora ia acabar. Uma hora ele ia achar a gente, a não ser que... Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Perigosa, arriscada, mas talvez a única forma de terminar aquilo de verdade. Eu precisava enfrentar o Ronaldo, não fugir dele, enfrentar. E para isso, eu precisava de ajuda. Peguei o celular. Ainda não tinha sinal, mas guardei o número que ia precisar ligar assim que achasse. Durval, um velho amigo meu, ex-policial. Agora trabalhava por conta própria, resolvendo problemas que a polícia não resolvia. Se alguém podia me ajudar, era ele. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas o cansaço me puxou e eu apaguei. Quando acordei já estava amanhecendo e Joana estava me chacoalhando, desesperada. Valdir, Valdir, acorda! Levantei num pulo. O que foi? Ela apontou para a estrada. Tem um carro vindo. Olhei. Um carro preto, vidro fumê, o mesmo de ontem. Meu sangue gelou. Ele achou a gente. Joana sussurrou, a voz quebrando. Meu Deus, ele achou a gente de novo. Liguei o motor na hora. As mãos tremiam.
O carro vinha devagar, procurando. Engrenei a marcha e acelerei pela estrada de terra, levantando poeira. O carro acelerou atrás de nós e a perseguição recomeçou. Continue e alongue o próximo capítulo 22:44. Capítulo 6, virada decisiva. O caminhão derrapava na terra solta. Eu acelerava o máximo que podia, mas era difícil. A estrada era estreita, cheia de pedra, com barrancos dos dois lados. Um erro e a gente tombava. Mas diminuir não era opção. O carro preto vinha atrás, cada vez mais perto. Joana segurava Samuel com uma mão e se agarrava no painel com a outra. O bebê chorava, assustado com os solavancos. Ela tentava proteger a cabeça dele a cada buraco que o caminhão batia. "Ele tá colado!" gritou, olhando pelo retrovisor lateral. Eu via também. O Gol preto estava a menos de 50 metros. E ganhando terreno. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Suor escorria pela testa, ardendo nos olhos. Eu piscava, tentando manter a visão clara, as mãos apertadas no volante. A estrada fazia uma curva fechada à esquerda. Eu conhecia aquele trecho. Tinha passado ali antes, anos atrás. Depois da curva tinha uma descida íngreme, perigosa, mas era a única chance. "Segura firme!" gritei. Entrei na curva acelerado, rápido demais. O caminhão inclinou para o lado direito. Joana gritou. Por um segundo achei que a gente ia capotar, mas eu virei o volante com força, compensando. As rodas traseiras derraparam, levantando o cascalho. O caminhão sacudiu violento, mas se manteve no chão. Olhei para o retrovisor. O carro preto entrou na curva também rápido, mas não conhecia. Derrapou demais, bateu com a lateral na cerca de arame, perdeu velocidade, ganhei uns segundos. A descida começou. Eu tirei o pé do acelerador, deixando o peso do caminhão fazer o trabalho. Controlava só com o freio, em solavancos curtos. A velocidade subia, 40, 50, 60 quilômetros por hora numa estrada de terra. Era loucura, mas era sobrevivência. No fim da descida tinha uma bifurcação. Direita ia para uma fazenda particular. Esquerda seguia contornando o morro até voltar para a rodovia principal. Fiz uma escolha rápida. Virei à direita. A estrada ficou ainda pior. Mais estreita, mato alto dos dois lados. Árvores se fechando por cima, bloqueando o sol. Era quase um túnel verde. "Onde a gente está indo?" Joana perguntou, a voz trêmula. "Confie em mim." Não era exatamente verdade. Eu não sabia onde aquela estrada ia dar. Só sabia que era diferente do caminho óbvio. E talvez isso confundisse quem estava atrás. Olhei no retrovisor. O carro preto tinha feito a curva também. Ainda vinha. Merda. A estrada começou a subir. O motor do caminhão gemeu, reclamando do esforço. Eu forcei a marcha, pedindo mais. As rodas patinavam na terra solta, procurando aderência. O carro preto subia mais fácil, mais leve, mais rápido. Tava a 30 metros agora. 20. 10. Eu vi o para-choque dele no retrovisor. Vi o vidro fumê da frente. Não dava para ver quem estava dirigindo, mas eu sabia. Ou era o Ronaldo, ou era alguém trabalhando para ele, e nenhuma das opções era boa. De repente, o carro acelerou e bateu na traseira do caminhão. O impacto me jogou para frente. Joana gritou. Samuel chorou mais alto. Eu segurei o volante com força, tentando não perder o controle. Ele bateu de novo, dessa vez mais forte. O caminhão se sacudiu inteiro. Alguma coisa na traseira rangeu, metal amassando. "Ele está tentando tirar a gente da estrada", Joana gritou. Eu sabia, e se ele conseguisse, a gente estava morto. Pensei rápido. O caminhão era maior, mais pesado. Se ele batesse de novo, eu podia usar isso a meu favor. Esperei. O carro preto acelerou para bater pela terceira vez. No último segundo, eu pisei no freio. O carro não esperava, bateu com força na traseira do caminhão, mas o caminhão não saiu do lugar. O carro preto é que recuou, o capô amassando, fumaça saindo do motor.
Acelerei de novo, ganhei distância, olhei no retrovisor. O carro preto tinha parado, fumaça branca subia do radiador, a porta do motorista se abriu, um homem desceu, alto, ombros largos, boné na cabeça. Mesmo de longe, mesmo sem ver o rosto direito, eu sabia quem era. Ronaldo. Ele ficou parado no meio da estrada, olhando para a gente se afastar. Não correu atrás, não gritou, só ficou ali, parado, como uma estátua. E de alguma forma, aquilo era mais aterrorizante do que se ele tivesse vindo correndo, porque a mensagem era clara. Ele sabia onde a gente estava, e ele não ia desistir. Dirigi por mais 1 hora sem parar. A estrada de fazenda acabou dando numa vicinal que levava de volta para a BR-153. Voltei para a rodovia principal, mas não relaxei. Ficava checando o retrovisor a cada 30 segundos. Cada carro que aparecia atrás me deixava tenso. Joana estava em choque, branca, tremendo. Samuel tinha parado de chorar e agora dormia, exausto, mas ela continuava segurando ele com força, como se alguém fosse arrancar o bebê dos braços dela a qualquer momento. Joana, chamei baixinho. Ela não respondeu. Joana, olha para mim. Ela virou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam vazios, distantes. A gente está bem, eu disse. A gente escapou. E por quanto tempo? A voz dela saiu num sussurro rouco. Ele vai continuar vindo. Vai continuar achando a gente. Até que... Ela não terminou. Não precisava. Não vai acontecer. Eu disse com mais firmeza do que sentia. Eu não vou deixar. Como você vai impedir? Você viu ele, Valdir. Você viu o jeito que ele olhou. Ele não vai parar. Nunca. Ela tinha razão. Eu sabia disso, mas não podia admitir. Então a gente muda de estratégia, falei. Como assim? A gente para de fugir. Joana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Para de fugir! Você endoidou! Escuta, eu diminuí a velocidade procurando um lugar para encostar. Achei um acostamento largo e parei. Desliguei o motor e me virei para ela. Enquanto a gente só fugir, ele sempre vai ter vantagem. Ele conhece as cidades, tem gente trabalhando para ele, tem dinheiro. A gente nunca vai conseguir fugir para sempre. Então o que você está sugerindo? Que a gente vire o jogo, que a gente faça ele ter que se defender. E como? Denúncia, polícia, imprensa, tudo. Joana balançou a cabeça, desesperada. Não vai funcionar. Ele tem gente na polícia. Já te falei isso. Em Araguaína, talvez. Mas não em todo lugar. A gente vai para uma cidade grande, Goiânia, Brasília. Faz boletim de ocorrência, procura um advogado, conta tudo. As agressões, as ameaças, o controle. Valdir, você não entende. Ele é rico. Ele tem advogado também. Advogado melhor. E eu não tenho como provar nada. Não tirei foto das marcas. Não gravei as ameaças. É minha palavra contra a dele. E o Samuel? Ele é a prova viva. Você fugiu grávida dele. Teve o bebê no meio da estrada sozinha. Isso conta alguma coisa. Ele vai dizer que eu sou louca, que fugi porque sou desequilibrada, que abandonei ele, que não sou boa mãe. A voz dela quebrou na última frase. Eu respirei fundo. Ela tinha razão em muita coisa. O sistema não era perfeito. Muitas vezes favorecia quem tinha dinheiro e poder. Mas não podia deixar ela desistir. Joana, olha para mim. Esperei ela levantar os olhos. Se a gente não tentar, ele ganha. Se a gente não lutar, ele fica com tudo. Com o controle, com o medo. Você quer passar o resto da vida fugindo? Quer que o Samuel cresça assim? Sem nome, sem documento, sem futuro? Lágrimas escorriam no rosto dela. Eu não sei se sou forte o suficiente. Você é. Você andou 10 quilômetros grávida para fugir dele. Teve um bebê sozinha no meio do nada. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu tenho tanto medo. Eu sei, eu também tenho. Mas a gente faz isso junto. Você não está sozinha. Ela olhou para mim por um longo momento. Depois, devagar, assentiu. Tá, a gente tenta. Respirei aliviado. Tem uma coisa que eu preciso fazer primeiro, eu disse.
O quê? Ligar para um amigo. Peguei o celular. Dessa vez tinha sinal. Disquei o número que eu tinha guardado de memória. Durval atendeu no terceiro toque. Alô? Durval. É o Valdir. Silêncio por uns segundos. Valdir? Porra, cara, faz quanto tempo? 2 anos? Quase isso. Como você tá, irmão? Complicado. Preciso da sua ajuda. O tom dele mudou na hora. Que tipo de ajuda? O tipo que você sabe dar. Tá metido em encrenca? Não exatamente eu. Mas, sim, é complicado. Onde você tá? Rodovia BR-153, entre Porangatu e Uruaçu. E você precisa de quê? Proteção, informação. E talvez um jeito de colocar um cara na cadeia. Durval soltou um assobio baixo. Porra, Valdir, que diabos você arrumou? Não pelo telefone, você pode vir. Quando? Agora. Ele ficou quieto, pensando. Tá, eu tô em Goiânia. Saio agora. A gente se encontra onde? Uruaçu, no posto da entrada da cidade. Você conhece? Conheço. Chego lá em umas 3 horas. Obrigado, Durval. Valdir, ele hesitou. Isso é sério? Muito. Então toma cuidado até eu chegar. E não confia em ninguém. Pode deixar. Desliguei. Joana me olhava curiosa. Quem é Durval? Um amigo, ex-policial. Trabalha como investigador particular agora. Se alguém pode ajudar a gente, é ele. Você confia nele? Com a minha vida. Ela assentiu, parecendo um pouco mais aliviada. Liguei o motor e voltei para a estrada. Uruaçu ficava a uns 80 quilômetros. Eu mantive a velocidade moderada, sempre de olho no retrovisor. Não vi o Gol preto de novo, mas isso não significava que ele não estava por perto. Chegamos em Uruaçu no meio da tarde. A cidade era maior que Paraíso, mas ainda tranquila. Eu conhecia bem. Já tinha parado ali várias vezes para abastecer e comer. Fui direto para o posto que marquei com o Durval. Era grande, movimentado, vários caminhões estacionados, carros passando. Bom, movimento significava testemunhas, e testemunhas significavam segurança. Encostei num canto do estacionamento e desliguei o motor. A gente vai esperar aqui? Joana perguntou. Até o Durval chegar. E se o Ronaldo aparecer antes? A gente corre para o meio da pista e grita até alguém ajudar. Não era um bom plano, mas era o que eu tinha. Joana desceu do caminhão esticando as pernas. Ela ainda mancava, ainda sentia dor, mas estava aguentando, forte do jeito que eu tinha dito. Samuel acordou, chorando baixinho. Joana pegou ele no colo e sentou num banco perto do caminhão. Deu de mamar ali mesmo, sem ligar para os olhares curiosos. Eu fui até a loja de conveniência e comprei água, café, sanduíche. Voltei e entreguei para ela. Come. Você precisa manter a força. Ela comeu devagar, ainda dando de mamar. Eu ficava olhando em volta. Cada carro que entrava no posto eu analisava. Cada pessoa que passava perto eu observava. O tempo se arrastava. 1 hora, 2. O sol começou a descer. E então eu vi. Um carro conhecido. Não era o Gol preto. Era uma caminhonete Toyota cinza com placa do Tocantins. E dentro dela, no banco do motorista, reconheci o homem que tinha visto na estrada de terra. Ronaldo. Ele tinha trocado de carro. Meu sangue gelou. Ele ainda não tinha me visto. Estava parado do outro lado do posto, abastecendo. Joana, chamei baixinho, voltando rápido até ela. Ela percebeu o tom da minha voz. O que foi? Ele está aqui. O rosto dela ficou branco. Onde? Do outro lado, abastecendo. Meu Deus! Ela se levantou tremendo. A gente precisa sair, agora. Calma. Ele ainda não viu a gente. E se ele olhar para cá? A gente entra no caminhão e sai devagar, sem chamar atenção. Ajudei ela a subir. Samuel começou a chorar de novo, sentindo o desespero da mãe. Ela tentava acalmá-lo, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo direito. Subi no caminhão, liguei o motor, e foi quando olhei para o retrovisor.
Ronaldo tinha terminado de abastecer e estava olhando na nossa direção. Nossos olhos se encontraram. Mesmo de longe, mesmo com a distância, eu vi o reconhecimento no rosto dele. Ele sorriu, um sorriso frio, calculista, subiu na caminhonete e deu a partida. Ele viu a gente, Joana sussurrou desesperada. Eu sei. O que a gente faz? Olhei em volta. O posto estava cheio de gente, de caminhoneiros, de famílias. E então eu tive uma ideia. A gente não foge, eu disse. O quê? A gente enfrenta. Aqui, agora, na frente de todo mundo. Valdir, você tá louco. Confia em mim. Desci do caminhão. Ronaldo já vinha andando na nossa direção. Alto, forte, com aquele jeito de quem sempre consegue o que quer. Mas eu não ia deixar. Não dessa vez. Não nunca mais. Respirei fundo e fui até ele. Continue e alongue o próximo capítulo 2252. Capítulo 7. Travessia final. Ronaldo parou a uns 5 metros de mim. Ele era maior do que eu imaginava. Devia ter 1,90 m. Ombros largos, braços grossos, mão grande. Usava camisa social azul com as mangas enroladas, calça jeans cara, relógio de ouro no pulso. Tinha uns 40 anos, cabelo curto, barba bem feita, olhos escuros, frios como pedra. O tipo de homem acostumado a intimidar. Você deve ser o caminhoneiro, disse a voz grave, calma demais. E você deve ser o covarde que bate em mulher. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Cuidado com as palavras, amigo. Você não me conhece. Conheço o suficiente. É? E o que você acha que sabe? Sei que você trancava ela em casa, que batia nela, que ameaçava matar ela se fugisse. Ronaldo deu de ombros, como se estivesse falando do tempo. Joana é complicada, emotiva, inventa histórias. Sempre foi assim. Ela não está inventando nada. E você sabe disso porque ele me olhou de cima a baixo. Conhece ela há quê? 2 dias? 3? Tempo suficiente para saber que ela está fugindo de você. Fugindo? Ronaldo riu. Ela não está fugindo. Ela teve um surto. Saiu de casa grávida, sem avisar, sem levar nada. Eu tô procurando ela faz dias, preocupado, com medo que algo acontecesse. A forma como ele falava era assustadora, calma, racional, quase convincente. Se eu não tivesse visto o medo nos olhos da Joana, talvez até acreditasse. Você não está preocupado com ela, eu disse. Você está preocupado em não perder o controle. O sorriso dele sumiu. Olha aqui, caminhoneiro. Eu não sei que história a Joana te contou, mas aquela mulher é minha, o bebê é meu, e eu vim buscar o que é meu. Ela não é sua, e o bebê também não. Ah, não. Ele deu um passo na minha direção. Você tem papel que prove? Você é o pai? É marido dela? É alguma coisa? Sou a pessoa que salvou ela de morrer no meio da estrada. Que herói! O sarcasmo pingava da voz dele. Mas heroísmo não muda a lei. Ela é minha companheira, mãe do meu filho, e eu tenho todo o direito de levar ela de volta para casa. Ela não quer voltar. Ela não sabe o que quer. Tá confusa. Pós-parto, hormônios alterados, precisa de cuidado médico, precisa de mim. Eu senti a raiva fervendo dentro do peito. Você não vai encostar um dedo nela. Ronaldo riu de novo, mas dessa vez era um riso diferente, perigoso. Ou o quê? Você vai me impedir? Você e esse caminhãozinho velho? Se precisar. Ele se aproximou mais, tão perto que eu sentia o cheiro do perfume caro. Olhou fundo nos meus olhos. Escuta bem, caminhoneiro, eu não sei quem você pensa que é, mas você está se metendo numa situação que não entende. Essa mulher é instável, perigosa, capaz de qualquer coisa. Mentira. Ah, é? Então por que ela fugiu de casa no meio da noite? Por que não avisou ninguém? Por que teve o bebê sozinha como um bicho no meio do mato? Porque ela estava com medo de você? Medo? Eu nunca encostei um dedo nela.
A mentira saiu tão fácil, tão natural, que me deu vontade de socar a cara dele, mas eu sabia que não podia, não ali, não na frente de todo mundo. Você está mentindo, eu disse, mantendo a voz firme. Prove. Não preciso provar. Ela vai contar tudo para a polícia. Polícia? Ronaldo riu alto. Você acha que a polícia vai acreditar nela? Uma mulher sem família, sem trabalho, que fugiu de casa grávida? Contra mim, empresário respeitado, com negócios em 3 estados? A verdade sempre aparece. A verdade? Ele se inclinou. A verdade é o que eu disser que é. Eu tenho dinheiro, tenho advogado, tenho testemunhas que vão dizer o que eu mandar dizer. E você? Você tem o quê? Um caminhão velho e uma história bonita? Eu não respondi, porque ele estava certo. E isso me deixou com mais raiva ainda. Agora sai da frente, Ronaldo disse, o tom mudando, mais duro, mais agressivo. Vou buscar minha mulher e meu filho, e você vai fingir que nada disso aconteceu. Ele tentou passar por mim. Eu bloqueei o caminho. Não. Ronaldo parou, me olhou, e pela primeira vez, eu vi algo além da calma calculada. Eu vi raiva. Raiva real. Você tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou baixinho. Absoluta. Então você é mais burro do que eu pensava. Ele deu um passo ameaçador na minha direção e foi quando ouvi a voz. Tem algum problema aqui? Olhei para o lado. Um homem tinha se aproximado. Alto, careca, uns 50 anos, com barriga de chope e cara de poucos amigos. Caminhoneiro, pelos trajes. Ele olhava para mim e para o Ronaldo com desconfiança. Nenhum problema, Ronaldo disse, voltando a sorrir. Só uma conversa entre amigos. Não pareceu conversa de amigo, o caminhoneiro disse. Outros homens começaram a se aproximar, curiosos. Atentos, Ronaldo percebeu. Olhou em volta, viu que estava ficando cercado. Como eu disse, ele repetiu agora falando mais alto para o público. Só vim buscar minha esposa e meu filho. Ela teve um surto e fugiu. Esse moço aqui estava me ajudando a encontrá-la. Mentira, eu disse, também falando alto. Essa mulher fugiu porque ele batia nela, porque ele ameaçava ela. E agora ele quer levar ela de volta para continuar o ciclo. Murmúrios entre os homens. Ronaldo ficou vermelho. Você não sabe do que está falando? Sei sim, e todo mundo aqui vai saber também. Apontei para o caminhão. Joana tinha descido e vinha na nossa direção segurando Samuel. Ela tremia, mas vinha, corajosa. Quando chegou perto, ficou ao meu lado. É ele, disse a voz tremendo, mas firme. É ele que me batia, que me prendia, que dizia que ia tirar meu filho de mim. Ronaldo olhou para ela com ódio puro. Joana, para com isso. Você está doente. Precisa de ajuda. Eu não estou doente, eu estou com medo. Medo de você. Joana, você me bateu. Lágrimas escorriam no rosto dela. Me bateu tantas vezes que eu perdi a conta. Me trancou em casa por dias. Disse que se eu fugisse, você matava todo mundo que eu amava. Ela está inventando, Ronaldo disse para os homens em volta. Ela é louca, sempre foi. Então explica as marcas, eu disse. Que marcas? Olhei para Joana. Ela entendeu. Devagar, com a mão livre, levantou a manga da blusa. O braço dela estava cheio de marcas roxas, velhas e novas, marcas de dedos, de mão, de violência. Os homens em volta ficaram em silêncio. Ronaldo abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Essas marcas são suas, Joana disse, a voz mais firme agora. Você fez cada uma delas, e eu tenho mais, no corpo inteiro, provas do que você fez comigo. Você caiu, Ronaldo gaguejou. Você é desastrada, sempre foi. Eu não caí, você me jogou, me empurrou, me bateu. O caminhoneiro careca olhou para o Ronaldo com nojo. Acho melhor você ir embora, parceiro. Ela é minha mulher. Ela não quer você. Tá claro isso. Vocês não entendem. A gente entende muito bem.
Outro homem disse. Conhecemos o tipo, e você não vai levar ela daqui. Ronaldo olhou em volta, viu que tinha perdido. Pelo menos ali, pelo menos naquele momento, mas o olhar que ele me deu era de promessa, promessa de vingança. Isso não acaba aqui, ele disse baixinho, só para mim ouvir. Acaba sim, eu respondi. Hoje. Ele ficou parado por mais alguns segundos. Depois virou e caminhou de volta para a caminhonete. Entrou, ligou o motor e saiu do posto em alta velocidade, levantando poeira. Eu respirei fundo. As pernas tremiam, o coração disparado. Joana se jogou nos meus braços chorando. A gente conseguiu! A gente conseguiu! Conseguimos! Eu disse, abraçando ela. O caminhoneiro careca bateu no meu ombro. Você foi corajoso, irmão. Só fiz o certo. A maioria não faz nem isso. Ele olhou para Joana. Moça, você precisa ir na polícia, registrar ocorrência, pedir medida protetiva. Eu vou, Joana disse, limpando o rosto. E se precisar de testemunha, a gente viu tudo aqui. A ameaça, as marcas, tudo. Outros homens concordaram. Pela primeira vez, senti que talvez a gente conseguisse. Talvez houvesse uma chance. Meia hora depois, Durval chegou. Ele dirigia um Civic preto, desceu do carro com aquele jeito sério dele. Quando me viu, abriu um sorriso. Valdir, seu desgraçado, a gente se abraçou. Obrigado por vir, eu disse. Sempre, irmão. Ele olhou para Joana. Essa é a moça? Joana, esse é o Durval. Durval, Joana. Ela estendeu a mão, tímida. Obrigada por ajudar. Ainda não fiz nada, Durval disse. Mas vou fazer, conta tudo. Sentamos numa mesa do restaurante do posto. Joana contou a história inteira, do começo ao fim. As agressões, as ameaças, a fuga, o parto, o Ronaldo perseguindo. Durval escutava em silêncio, anotando tudo num caderninho. Quando ela terminou, ele fechou o caderno. Tá, primeira coisa, boletim de ocorrência. Agora, hoje, a gente vai na delegacia de Uruaçu e registra tudo. Agressão, ameaça, perseguição. E se eles não acreditarem? Joana perguntou. Eles vão acreditar. Você tem as marcas, tem testemunhas. Ele apontou para os caminhoneiros que ainda estavam por perto. E tem o bebê, prova viva que você fugiu grávida. E a medida protetiva? A gente pede junto, proíbe ele de chegar perto de você, se descumprir, vai preso. Mas ele tem dinheiro, advogados. E nós temos a verdade. Durval olhou para ela. Olha, Joana, não vai ser fácil. Esse tipo de processo demora. E ele vai tentar te intimidar, vai tentar desacreditar você. Mas se você for forte, se você não desistir, ele perde. Eu não vou desistir, Joana disse firme. Então vamos. Fomos até a delegacia. Joana fez o boletim de ocorrência. Contou tudo de novo. Mostrou as marcas. Os policiais fotografaram, anotaram, pediram a medida protetiva para o juiz. Levou horas, mas quando saímos de lá, Joana tinha um papel na mão. Um papel que dizia que Ronaldo não podia chegar perto dela, que se chegasse, ia preso. Não era o fim, mas era o começo. Naquela noite, ficamos num hotel em Uruaçu. Durval alugou 2 quartos, um para ele, outro para mim e Joana. Quando entramos no quarto, Joana sentou na cama e começou a chorar. Não era choro de desespero, era choro de alívio. A gente conseguiu, ela disse entre soluços. A gente realmente conseguiu. Eu sentei ao lado dela. Você conseguiu, você foi corajosa. Não sozinha, você me salvou, Valdir, me salvou de verdade. A gente se salvou. Ela me olhou confusa. Como assim? Respirei fundo. Quando eu vi você naquela estrada, eu estava perdido. Fazia 2 anos que eu só fugia da dor, que eu não fazia nada que importasse, e de repente você apareceu. E me deu um motivo para acordar, para lutar, para voltar a viver. Joana segurou minha mão. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por não ter desistido de você. Ficamos ali,
sentados, em silêncio. Samuel dormia no berço improvisado que o hotel tinha arranjado. Lá fora, a cidade dormia. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia paz. Não era o fim da estrada, mas era uma parada boa. E por enquanto, era suficiente. Continue e alongue o próximo capítulo 2254. Capítulo 8. Novo caminho. A luz da manhã entrava pela janela do hotel, suave e dourada. Eu acordei com o som de Samuel chorando baixinho. Joana já estava acordada, sentada na poltrona ao lado da cama, dando de mamar para ele. Ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Bom dia", disse. "Bom dia." Sentei na cama, esfregando os olhos. "Que horas são?" 7 e pouco. "Você dormiu bem?" "Melhor do que esperava." Era verdade. Pela primeira vez em semanas, eu tinha dormido sem acordar de sobressalto a cada barulho, sem ficar olhando para a porta, sem sentir o peso da perseguição me esmagando. A medida protetiva tinha ajudado. Saber que Ronaldo não podia se aproximar legalmente tinha dado um alívio. Mas eu sabia que papel não parava bala. Papel não parava homem obcecado. A gente ainda precisava ficar esperto. Tomei banho, vesti a mesma roupa do dia anterior. Precisava comprar roupa nova. Aliás, a gente precisava de muita coisa. Joana precisava de roupas melhores. Samuel precisava de mais fraldas, de roupas próprias para bebê, de um lugar seguro para crescer. E eu precisava descobrir o que ia fazer agora. Porque pela primeira vez em 2 anos, eu tinha algo além da estrada. Eu tinha responsabilidade, compromisso, pessoas que dependiam de mim. E estranhamente, isso não me assustava. Isso me dava propósito. Durval bateu na porta às 8 da manhã. Quando abri, ele entrou com sacolas de pão, café, suco. "Trouxe café da manhã", disse, colocando tudo na mesinha. "Imagino que vocês não dormiram muito." "Dormi até bem", eu disse. "Bom sinal." Ele olhou para Joana. "E você, como tá?" "Melhor. Muito melhor." "Ótimo, porque hoje a gente tem trabalho." Sentamos os 3 ao redor da mesa. Samuel dormia de novo, satisfeito depois de mamar. A gente comeu devagar, em silêncio confortável. "Então", Durval disse depois de um tempo. "Nagui, vamos falar do plano." "Que plano?" Joana perguntou. "O plano para manter vocês seguros, para garantir que esse filho da mãe não chegue perto de você de novo." Ele abriu a pasta que tinha trazido e espalhou alguns papéis na mesa. "Primeiro, a medida protetiva está valendo. Ronaldo não pode chegar a menos de 300 metros de você. Se chegar, é prisão na hora." "E se ele não ligar para isso?" Joana perguntou. "Por isso a gente precisa ser esperto." Durval pegou um papel. "Segundo passo, você precisa de um advogado. De verdade. Alguém que entenda de violência doméstica, de guarda de menor. Eu conheço uma advogada boa em Goiânia, especialista nisso. Ela trabalha com casos difíceis. Eu já liguei para ela. Ela aceitou te atender." "Eu não tenho dinheiro para pagar advogado", Joana disse, a voz baixa. "Ela trabalha pro bono, para casos como o seu, sem cobrar." Joana arregalou os olhos. "Sério?" "Sério. Nome dela é doutora Mariana, mulher foda. Já tirou um monte de mulher de situação igual à sua. Joana começou a chorar. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Só precisa ser forte e não desistir." Ela assentiu, limpando as lágrimas. "Terceiro passo." Durval continuou. "Moradia. Você não pode voltar para Araguaína. Pelo menos não agora. Precisa de um lugar seguro, longe do Ronaldo. Eu não tenho para onde ir." "Eu sei. Por isso eu arranjei uma solução temporária." "Como assim?" "Tem-se uma amiga que dirige um abrigo para mulheres em situação de risco, fica em Goiânia. Lugar seguro, vigiado, com assistência social, psicológica, tudo. Você pode ficar lá até se reorganizar." "E o Samuel?" "Ele fica com você. O abrigo aceita mães com bebês." Joana olhou para mim, depois para Durval, depois de novo para mim.
Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Vocês estão fazendo tudo isso por mim? A gente está fazendo porque é certo, eu disse. E porque ninguém merece viver com medo, Durval completou. Ela abaixou a cabeça, soluçando baixinho. Eu coloquei a mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem, Joana, eu prometo. Saímos de Uruaçu no meio da manhã. Durval ia na frente no Civic preto. Eu vinha atrás com o caminhão, Joana e Samuel na cabine. A gente ia para Goiânia. Primeiro parar no escritório da doutora Mariana, depois levar Joana para o abrigo. A viagem levaria umas 4 horas. Joana ficava quieta, olhando pela janela. Samuel dormia no colo dela, embrulhado na manta. Eu dirigia em silêncio, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Parecia irreal. Uma semana atrás, eu estava sozinho na estrada, dirigindo sem destino, carregando só dor e vazio. E agora eu tinha ajudado a trazer uma vida ao mundo. Tinha protegido uma mulher, tinha enfrentado um monstro e, de alguma forma, tinha começado a me curar. Não era cura completa. A Célia ainda doía. O Miguel ainda doía. Talvez sempre fossem doer. Mas a dor não era mais a única coisa que eu sentia. Tinha orgulho também, satisfação, propósito. Valdir, Joana disse de repente. Oi? O que você vai fazer depois? Depois do quê? Depois de me deixar no abrigo, você vai voltar para a estrada? Eu não tinha pensado nisso. Sinceramente, não tinha pensado além de garantir que ela tivesse segura. Não sei, admiti. Você pode visitar, né? O abrigo, ver como a gente tá. Claro, se você quiser. Eu quero. Ela olhou para mim. Você salvou minha vida, Valdir. A minha e a do Samuel. Eu não quero perder contato com você. Não vai perder. Promete? Prometo. Ela sorriu e voltou a olhar pela janela. Rodamos mais 1 hora em silêncio. O cerrado se estendia dos 2 lados da estrada. Céu azul, sol forte, cigarras cantando. Era bonito, do jeito simples que só o interior é. Valdir, Joana disse de novo. Fala. Você acha que eu vou conseguir recomeçar, ser uma boa mãe? Acho. Como você sabe? Porque você já é uma boa mãe. Você fez tudo para proteger ele, fugiu, arriscou tudo. Isso é ser boa mãe. Mas e se eu não souber cuidar direito? E se eu errar? E se... Joana, eu esperei ela me olhar. Toda mãe tem medo, toda mãe erra, mas você ama ele, isso tá claro. E amor é tudo que uma criança precisa. Ela ficou quieta, processando. A Célia, ela teria sido boa mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Teria sido a melhor, eu disse, a voz falhando. Ela era especial assim. Sabia cuidar de todo mundo, dos pacientes dela, de mim. Teria sido incrível com o Miguel. Miguel era o nome que vocês tinham escolhido? É bonito. Ela que escolheu. Joana ficou quieta por um momento. Depois, você acha que a Célia ficaria orgulhosa do que você fez? Por mim e pelo Samuel? Eu senti o nó na garganta. Acho que sim. Eu acho também. Joana tocou meu braço. Você honrou a memória dela, salvando a gente. Você deu vida no lugar da morte. Isso é lindo. Eu não consegui responder. Só assenti, piscando rápido para segurar as lágrimas. Chegamos em Goiânia no começo da tarde. A cidade era grande, barulhenta, cheia de movimento, o oposto completo do silêncio da estrada. Durval nos guiou pelo trânsito até um prédio no centro. Estacionamos e subimos até o 4º andar. O escritório da doutora Mariana era pequeno, mas organizado. Ela nos recebeu pessoalmente. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, jeito firme, mas gentil. Joana? Ela disse, estendendo a mão. Sim. Joana apertou a mão dela, tímida. Prazer. Sou a Mariana. Durval me contou sua situação. Senta aqui. Vamos conversar. Joana sentou segurando Samuel.
Eu e Durval ficamos de pé, encostados na parede. A doutora Mariana fez perguntas, muitas perguntas, sobre o relacionamento com Ronaldo, sobre as agressões, sobre a fuga, sobre o parto, sobre tudo. Joana respondeu tudo, a voz tremendo às vezes, mas firme, contando cada detalhe. A advogada anotava tudo num computador, o rosto sério. Quando Joana terminou, a doutora Mariana tirou os óculos e olhou para ela. Joana, vou ser sincera com você. Esse caso não vai ser fácil. Ronaldo tem recursos, vai contratar advogados caros, vai tentar te desacreditar, vai alegar que você é instável, que abandonou ele, que não é apta para cuidar da criança. Joana empalideceu. Mas, a advogada continuou, nós temos pontos fortes. Você tem as marcas das agressões, tem testemunhas, tem o boletim de ocorrência e tem o fato de que você fugiu grávida e deu à luz sozinha. Isso mostra desespero, mostra medo real. Então, tem chance? Tem. Boa chance, inclusive, mas você vai ter que ser forte, vai ter que depor, vai ter que reviver tudo, várias vezes. Eu aguento. Joana apertou Samuel contra o peito. Por ele, eu aguento qualquer coisa. A doutora Mariana sorriu. Então vamos ganhar essa luta. Depois do escritório, fomos para o abrigo. Ficava num bairro tranquilo, numa casa grande, cercada por muro alto e portão de ferro. Tinha câmeras, seguranças. Era seguro. A diretora do abrigo, Dona Rosa, recebeu Joana com um abraço. Bem-vinda, filha. Aqui você está segura. Ela mostrou o quarto que Joana ia usar. Era simples. Uma cama de solteiro, um berço, um guarda-roupa, mas era limpo, arejado, com janela para um jardim pequeno. É perfeito, Joana disse, chorando de novo. Descansa hoje, Dona Rosa disse. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos, sobre trabalho, documentos, tudo. Obrigada, muito obrigada. Joana colocou Samuel no berço. Ele dormia profundamente, cansado da viagem. Ela se virou para mim. Valdir, eu não sei como. Não precisa dizer nada. Preciso sim. Ela veio até mim e me abraçou, forte, desesperado. Você mudou minha vida, mudou tudo. Eu estava pronta para morrer naquela estrada. E você me deu uma segunda chance. Eu retribuí o abraço, sentindo o peso daquelas palavras. Você também mudou a minha, eu disse. Você me lembrou que ainda tem coisas pelas quais vale a pena lutar. A gente ficou assim por um longo momento. 2 sobreviventes, 2 almas machucadas tentando se curar. Quando nos separamos, ela limpou o rosto. Você vai visitar? Vou, prometi. Quando? Logo, sempre que puder. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de esperança. Eu me despedi dela, da Dona Rosa, e saí do abrigo com Durval. Quando entramos no carro dele, ele me olhou. E aí, irmão, como você tá? Respirei fundo, cansado, aliviado e orgulhoso, acho. Deveria estar. Você fez uma coisa incrível. A gente fez. Você me ajudou. Eu só fiz meu trabalho. Você que botou a cara à tapa, que arriscou tudo. Fiquei quieto, olhando pela janela. Durval, obrigado por tudo. Sempre, mano. Sempre. Ele me levou de volta para o caminhão que estava estacionado perto do escritório da advogada. Quando cheguei nele, parei. Olhei para a cabine velha, para o motor barulhento, para as marcas de estrada. Aquele caminhão tinha sido minha casa por 2 anos. Meu refúgio, meu escape. Mas agora parecia diferente. Parecia menor, porque eu tinha crescido. Subi na cabine, liguei o motor e pela primeira vez em muito tempo eu não sabia para onde ir. Não porque estava perdido, mas porque tinha opções. Tinha escolhas. Podia voltar para a estrada, pegar carga, viajar, como sempre fiz. Ou podia ficar por um tempo, ajudar Joana, acompanhar o processo, ver o Samuel crescer um pouco. Podia começar de novo, de verdade. Peguei o celular.
Olhei para a foto da Célia que eu ainda guardava como papel de parede. Ela sorria, aquele sorriso que iluminava tudo. Obrigado, eu disse baixinho, por me ensinar a amar, por me ensinar a lutar e por me deixar ir. Guardei o celular, dei a partida e segui em frente. Não sabia exatamente para onde, mas pela primeira vez isso não me assustava, porque eu tinha aprendido uma coisa nessa jornada louca e inesperada. A vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela só muda, e a gente pode escolher como mudar com ela. Pode escolher afundar na dor, ou pode escolher se levantar, ajudar alguém, fazer diferença, viver de novo. Eu tinha escolhido viver, e essa escolha tinha salvado não só a Joana e o Samuel, tinha salvado a mim também. Dirigi devagar pelas ruas de Goiânia, sentindo o sol quente na pele, o vento entrando pela janela. E no meu peito, onde antes só tinha dor, agora tinha algo novo. Não era felicidade completa, mas era paz, era esperança, era um recomeço. E por enquanto, era mais do que suficiente. Meses depois, eu voltei ao abrigo. Joana estava diferente, mais forte, mais confiante. Tinha conseguido emprego numa padaria perto, estava fazendo terapia, lutando pelo Samuel na justiça. O processo contra Ronaldo estava andando. Ele tinha sido indiciado por agressão, ameaça, cárcere privado. Estava respondendo em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica, proibido de sair do estado. Samuel estava maior, mais esperto. Quando me viu, deu um sorrisinho banguela que derreteu meu coração. Ele te reconheceu, Joana disse sorrindo. Será? Com certeza. Você foi a primeira pessoa que segurou ele. Isso marca. Passei a tarde com eles, brincando com Samuel, conversando com Joana, ouvindo os planos dela para o futuro. Quando saí, me senti leve, completo, como se um ciclo tivesse se fechado. Entrei no caminhão e olhei para o céu. Acho que você ficaria orgulhosa, Célia. Sussurrei. Acho que eu finalmente consegui. O vento soprou, suave, carregando o cheiro de chuva. E eu sorri, porque pela primeira vez em anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo, de verdade.